homem ou Deus? Quem é Jesus? Você está interessado em saber? Venha comigo e embarque nessa. Graça e paz, galera. Eu sou o Cris e esse é o Vestes Rasgadas. Hoje nós iremos falar do centro da fé cristã, Jesus Cristo. Sua história como homem, e preste bem atenção nisso, começa com Maria, sua mãe, que ainda era virgem quando ele foi concebido. O Espírito Santo gerou Jesus na barriga de sua mãe. Ele nasceu em Belém e aos 12 anos já ministrava na sinagoga para os sacerdotes, que ficavam extremamente impressionados. Olha a diferença desse homem. Eu com 26 anos mal sei falar, e ele com 12 já era mais sábio do que todos no seu tempo. Quando se tornou adulto, ele seguiu os passos do seu pai adotivo, José, e ele se tornou um carpinteiro, até o momento que deveria cumprir com seu propósito. Ao fazer 30 anos, começou o seu ministério, quando ele foi batizado pelo seu primo João Batista. Ele viu Jesus ao seu encontro, vindo batizar, se negou dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália. Após ser batizado, foi ao deserto se santificar, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Ao final desse tempo, ele foi tentado 3 vezes por Satanás, e essas 3 vezes ele venceu. Depois do deserto, ele juntou 12 discípulos e começou a andar por toda Israel, curando e ministrando ao povo. Em João 14,6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os religiosos daquela época não quiseram acreditar que Jesus era o Messias, o enviado por Deus, aquele que já foi profetizado no Velho Testamento por Daniel, Isaías, entre outros. Por esse motivo, o perseguiam diversas vezes, tentando tirar sua credibilidade. Em Marcos 11, do 27 a 33, nós vemos: E tornando a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciões se aproximaram dele, e lhe disseram: Com que autoridade faz tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhe: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Então por que não credes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disse-lhe a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe replicou: Também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Olha a invertida que Jesus deu nos mais inteligentes daquela época. Imagina a cara deles depois de escutar uma coisa dessa. Aos 33 anos, perto da festa da Páscoa, ele disse aos seus discípulos que deveria morrer para que a obra de Deus se cumprisse. Pedro, um dos discípulos que estava na mesa com Jesus, repreendeu ele dizendo que ele não deveria fazer aquilo. Nesse momento eu tenho que dizer que Pedro meteu o louco. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade, e com isso Jesus tinha que morrer. Infelizmente eu tenho que fazer mais um parênteses para Pedro. Pedro falou que não iria negar Jesus. Pedro falou que está com Jesus a todo momento. Até no momento que estava ali no confronto com os soldados que iam prender Jesus, ele cortou, meteu a faca na orelha de um dos soldados. E depois que o nosso Senhor foi preso, ele negou 3 vezes a Jesus. Depois disso, todos os seus discípulos se apartaram, o abandonando. E antes de ser preso, ele orou no Getsêmani. E a pressão de saber que ia morrer foi tão grande que ele suou sangue. Ele pediu para o próprio Pai, se fosse possível, que tirasse esse cálice dele. Só que, contudo, seja feita a vontade do Pai. Agora, gente, corta a cena.
e Jesus começa a viver um filme de terror. Ele foi torturado, ele foi açoitado diversas vezes por aqueles soldados. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. E ele foi forçado a ir até o Monte Caveira, onde ele iria ser crucificado com a cruz em suas costas. E diversas vezes, no meio do caminho, ele tropeçou e caiu. Quando ele chegou até o local, foram furados as suas mãos com pregos. E não é esse preguinho de parede, eram pregos enormes. Foi pregado também o seu pé. E quando ele estava lá, com os braços abertos, sofrendo, o povo começou a zombar dele, dizendo: se você é o Messias, por que você não se salva? Por que você não desce daí? E ele olhou para o céu e disse: perdoe-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Cara, eu tenho que falar. Eu fico me imaginando muito nessas situações. E eu imagino, se fosse eu no lugar de Jesus, rapaz, eu descia ali, dava aquele tabefe, sabe aquele tabefe moral assim na cara de cada um? Batia assim um tapinha em casa de cada um deles, só pra falar: mano, presta atenção, para de ser cabeçudo. E aí depois eu voltava pra cruz, meu. Mas cara, só de eu pensar eles falando isso, eu já fico com raiva. Imagine se eu estivesse no lugar de Jesus. Meu Deus, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Fala: Deus, manda os anjos aí, me tira daqui que eu vou dar uns tapas neles, depois eu volto. Continuando. Ali, no Monte Caveira, o Filho de Deus cumpriu o seu propósito. E ele disse: está consumado. E ao terceiro dia, ele foi ressuscitado, se fazendo presente a todos os seus discípulos, e depois sumiu. Alguns acham que aquele foi a última aparição de Jesus, mas depois de um tempo, ele ficou 40 dias novamente com seus discípulos. Depois disso, ele subiu aos céus. Suas últimas palavras foram: ide e pregai a todas as pessoas. Bom, não sei se você lembra, mas no começo do vídeo eu falei para você prestar atenção que a história de Jesus como homem começava com Maria. Mas Jesus não foi só homem, ele também é Deus. E sua história como ser divino começou no início. E João 1, do 1 ao 4 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O nosso Senhor já estava presente antes da fundação do mundo, depois que o mundo foi criado, e também na queda do homem. Sim, o próprio Deus se fez carne, se diminuiu para morrer numa cruz para a remissão dos nossos pecados. Muitos dizem que ele só conseguiu viver essa vida sem pecado porque ele era Deus, mas não entendem que para ele viver aqui na terra, ele foi 100% homem. Jesus teve sede, teve fome, ele foi tentado por Satanás. Jamais Satanás iria tentar Jesus com um corpo glorificado. Ele também veio para mostrar para nós que nós também podemos viver uma vida em santidade, uma vida focada ao Pai, para fazer a vontade do Senhor em nós. Bem, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta o que você achou e compartilhe com mais pessoas. Depois vá ao encontro do Pai, porque para você, o Pai sempre está on.